Olá pessoal, aqui é Leonardo Montes, diretamente do campo, da região de Uberaba, Minas Gerais, trazendo mais uma reflexão, hoje dia 5 de julho do ano de 2017, e dando continuidade à nossa série de reflexões sobre Umbanda e preconceito. Nós vamos começar hoje a entender um pouquinho da história do preconceito em relação à Umbanda. Se você quiser ouvir outras reflexões, acesse youtube.com/medium de Umbanda e também curta a nossa página no Facebook, facebook.com/medium de Umbanda. Vamos lá, tudo tem uma história e aqui eu vou fazer um breve apanhado, apenas alguns pontinhos, porque o objetivo da reflexão é produzir um pensamento e não trazer uma informação histórica. Para isso, eu sugiro que vocês comprem o livro História da Umbanda no Brasil, do Alexandre Comino, que não é apenas o melhor livro de história da Umbanda que eu conheço, mas também o melhor livro sobre Umbanda que eu já li. De todos os livros, eu acho que é o melhor, escrito de uma forma neutra e que me pareceu muito bacana. Então eu recomendo esse livro, ok? Bom, se você é umbandista, se você é médium, se você é cambone, se você é simpatizante, você está careca de saber que a Umbanda é uma religião que sofre muito preconceito. Mas qual a razão disso? Por que que isso é assim? Por que que os umbandistas sofrem, hoje não tanto, no passado muito mais, discriminação? Por que há tantos episódios de intolerância em relação à Umbanda? Porque outros movimentos, até mesmo maiores do que a Umbanda, ou menores, não sofreram tanto assim, mas a Umbanda tem sofrido. Então nós vamos tentar entender rapidamente o que deu origem a tudo isso, como é que as coisas começaram neste sentido, ok? Bom, vamos voltar na época da escravidão. Os escravos trazidos ao Brasil vieram de vários países diferentes. É bom a gente lembrar isso, porque muitos falam da África como se a África fosse um país. A África é um continente. Então haviam países diferentes, culturas diferentes e, portanto, religiosidades diferentes. Não era tudo igual. Quando o negro foi trazido ao Brasil para a escravidão, os senhores o que fizeram? Misturaram as etnias para assim enfraquecer a força de qualquer levante. Ora, se vinham pessoas de diferentes nacionalidades, haviam muitas dessas nacionalidades que eram inimigas umas das outras. Então, como você enfraquece um movimento? Você mistura pessoas de culturas que muitas vezes são antagônicas entre si, elas são inimigas. Então elas vão perder muito tempo brigando uma com a outra e não há força para gerar um movimento. Então essa foi uma estratégia utilizada pelos senhores ali que escravizavam. Muito bem, trazendo cada uma dessas etnias a sua cultura religiosa, obviamente isso causou um choque religioso, porque havia muitas religiões diferentes convivendo às vezes no mesmo espaço, na mesma fazenda, no mesmo grupo de pessoas. É sabido, e muito bem sabido, que os senhores brancos não gostavam muito dessas religiosidades, porque viam o negro, o escravo, como algo subhumano. Como eu disse ontem na questão da intolerância, você coisifica aquilo que para você não é nada. Tanto é que a gente sabe que a igreja chegou a declarar que o negro não tinha alma. Então, se ele não tem alma, ele não é gente. Se ele não é gente, aquilo ali que ele faz com uma cerimônia religiosa é uma tolice, não tem valor algum. E houve um grande empenho em cristianizar os escravos.
Porém, a experiência de cristianizar os índios mostrou para a igreja que algumas mentes pareciam refratárias a essa ideia. Então, eles mudaram de estratégia. Eles permitiam ao negro ter no domingo o seu culto, a sua religiosidade, porque isso inclusive fazia com que eles trabalhassem de forma mais feliz, de forma mais alegre, mas ao mesmo tempo eles foram empurrando elementos cristãos, como por exemplo santos. Muita gente acha que o sincretismo começa na associação do orixá com o santo, mas não é. Eu já coloquei aqui no canal uma reflexão sobre sincretismo, onde ali eu explico que o sincretismo começou primeiro entre os próprios orixás, porque vindos de culturas diferentes, se você quiser pesquisa aí sobre os orixás, que você vai ver de quais culturas eles vieram. E você vai perceber que não havia na África um panteão, ou seja, uma reunião de orixás no mesmo culto, como então se começou a ter no Brasil. Então o sincretismo ele começa aí. E gradativamente os conceitos cristãos foram sendo empurrados, eles foram sendo moldados. Então, com o passar das gerações de escravos, eles tinham uma pequena liberdade religiosa aos domingos, mas o elemento cristão já estava ali no meio. Há uma certa divergência entre os pesquisadores, porque parte acredita que os escravos assimilaram os santos, conforme os conceitos católicos, e parte acredita que os santos foram assimilados para disfarçar o culto aos orixás. Eu particularmente acredito nas duas hipóteses. Acho que alguns escravos assimilaram os santos na sua religiosidade, enquanto outros usavam a imagem do santo para disfarçar o culto aos orixás. Acho que as duas coisas aconteciam ao mesmo tempo. Seja como for, a postura do homem branco dominante durante a escravidão era que aquilo era uma religiosidade inferior, algo que não merecia crédito. Então, o preconceito em relação às manifestações religiosas afro e brasileiras começa daí. Esse olhar distanciado do homem branco, que muitas vezes não via o negro como ser humano, que não via o negro sequer como possuidor de uma alma. Então era uma coisa. Aquilo ali que eles estavam fazendo, aquela celebração, soava totalmente primitiva, arcaica, sem noção aos olhos de grande parte dos brancos. Óbvio, em toda a história sempre há exceção, mas a maioria via dessa forma. Então, como a Umbanda herda costumes e tradições e religiosidades daquilo que depois passou a se chamar de candomblé, ou seja, a herança africana que sobrevive e perpetua-se também na Umbanda, essa é uma das vias de preconceito. Esse olhar superior foi sendo diluído gradativamente com o passar das gerações, mas ele subsistiu, ele sobreviveu e está aí até os nossos dias, onde nós encontramos diversos segmentos já não tão mais ligados à questão da cor da pele, mas que são herança direta deste período onde se olhava a prática da religiosidade africana como algo inferior. Então não se dava valor a isso. Então aqui nós estamos falando das primeiras gestações do preconceito em relação às práticas africanas aqui no Brasil. É claro que antes disso já havia comércio de escravos em várias partes do mundo, né? A África já mantinha
diversas rotas de comércio com a Europa e tudo mais. Eu estou falando aqui do Brasil. Começa aí. Olha só que coisa, né? Tantos séculos depois e esse resquício ainda existe em nossa sociedade. E provavelmente existiu em você ou na sua família, porque existia em mim. Quando me falavam a palavra Umbanda, o que eu imaginava? As pessoas de branco batendo tambor alucinadamente, dançando, pulando e gritando. E se você me perguntasse, aquele tempo, Léo, você acha que existem espíritos elevados que trabalham ali? Eu ia dizer a você não, porque espíritos elevados não precisam disso e se tem espírito ali no meio, deve ser espírito inferior. Eu nunca havia frequentado um terreiro, meu contato com Umbanda era pouquíssimo, principalmente aquilo que eu via na mídia ou de quando as pessoas conversavam comigo sobre Umbanda, achando que era espiritismo. E veja, isso eu estou falando até 2013, quando em 2013 eu frequentei pela primeira vez um terreiro de Umbanda e comecei a me interessar sobre isso. Eu não estou falando de coisa na década de 80, quando eu era criança, ou de 90, quando eu estava entrando na juventude. Eu estou falando de algo de 2013. Assim como muitas pessoas, amigos meus, conhecidos, quando souberam que eu estava frequentando a Umbanda, quando souberam que eu estava estudando sobre a Umbanda, falaram assim: Léo, mas que retrocesso que você anda, hein? Você está largando o espiritismo para estudar isso? Olha só, a Umbanda era isso. Ali não tem espírito evoluído. Aquilo ali é um culto primitivo. É a mesma coisa de você começar a dançar aqui agora ao som de tambor louvando o sol. E você sabe que o sol é só uma estrela. E eu dizia a essas pessoas, olha, a Umbanda não é bem isso. Há outras coisas por trás. Você já foi num terreiro? Não, nunca fui. Então, você não sabe do que você está dizendo. Eu fui no terreiro, eu tive experiências lá dentro que me mostraram que de fato havia ali uma entidade que eu pudesse conversar. Coisa que, nos muitos anos em que eu fui espírita, nos muitos anos em que eu trabalhei em centro espírita, eu nunca pude fazer. Mesmo morando numa cidade tradicionalmente espírita, que tem centro para tudo quanto é lado, eu passei anos e anos dentro de centro espírita, conheci vários, assim, eu frequentei uns 30 centros e eu nunca tive a oportunidade de conversar com uma entidade. Eu fui ter essa oportunidade no terreiro, quando eu até tinha dúvida se incorporação existia mesmo. Eu sabia que mediunidade existia, mas incorporação será? O livro dos médiuns não falava diretamente sobre isso. Falava na mediunidade falante, mas não é a mesma coisa. Então, quando eu dizia isso a essas pessoas, elas olhavam para mim com aquele olhar que fala por si só, aquele olhar que diz, você está se perdendo. Você tem um caminho tão bonito no espiritismo, você estuda tanto espiritismo, você trabalhou em centro, você deu palestra, agora você está mexendo com Umbanda, pelo amor de Deus. As pessoas falavam aquilo com dor na alma, sabe? Como se elas estivessem falando, né? Você virou um traficante, sabe? Aquele pesar, aquela dor. Então, da onde vem essa resistência? Da onde vem esse preconceito? A gente começou a perceber hoje como ele começou a ser gestado aqui no Brasil, ainda na época da escravidão. Bom, eu vou parando por aqui. Se você quiser ouvir outras reflexões, acessa youtube.com/medium de Umbanda. Um abraço a todos.